Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós estamos voltando hoje ao estudo de Deus. E todos nós enfrentamos um problema seríssimo em função da nossa cultura. Seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja em qualquer tipo de igreja, nós recebemos um conceito de Deus absoluto. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Todos já ouviram falar isso a respeito de Deus. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é perfeito. Então, todas as referências que nós conhecemos a respeito de Deus são absolutas. Deus é soberano, Deus é espírito puro, indivisível nas suas qualidades e atributos. Deus tudo pode. Deus pode realizar qualquer coisa que Ele deseja e realiza. Deus é imutável. Todas essas coisas nós aprendemos a respeito de Deus. Todavia, nós aprendemos também que Deus muda os seus pensamentos em função das atitudes dos homens. Ou seja, nós aprendemos que existe uma razão de causa e efeito entre as ações do homem e as motivações de Deus. Ora, esses ensinos são absolutamente contraditórios. Pois se Deus é absoluto e imutável, como que, por outro lado, Ele pode apresentar contínuas mudanças em função das atitudes dos homens? Então isso é uma herança cultural que nós recebemos da nossa colonização. A nossa colonização foi feita pelos jesuítas, pelos portugueses. Então isso ficou na nossa mente. E a grande maioria das pessoas tem essa ideia incoerente a respeito de Deus. Ao mesmo tempo em que imaginamos um Deus absoluto, nós imaginamos esse mesmo Deus imutável, infinito, todo-poderoso, onisciente, recebendo novos conhecimentos. Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, mas nós imaginamos esse Deus recebendo conhecimento por intermédio das nossas ações. Esse Deus que é imutável, nós imaginamos que pela nossa piedade ou pela nossa maldade, nós podemos mudar a mente desse Deus. Esse Deus imutável que um dia amou uma pessoa, passa a odiar essa pessoa. Então, isso cria uma confusão mental muito grande. E o homem, para se desfazer dessa confusão, acaba chegando num meio termo inexistente. Porque nós podemos imaginar um Deus menor, mas isso não vai diminuir as qualidades de Deus. Então, para conciliar essas afirmações contraditórias, ou seja, o absoluto de Deus e a mutabilidade do homem, nós passamos a imaginar um Deus menor, um Deus quase humano e um homem divinizado. Nós passamos a fazer o que está escrito, a adorar a criatura no lugar do Criador. E é muito difícil para o homem comum, mesmo para a pessoa extremamente religiosa, aceitar esse conceito absoluto de Deus.
Todavia, se nós apelarmos para a razão, nós vamos ver que não existe outro Deus. Só há um Deus, que é esse Deus absoluto, perfeito em todas as suas qualidades, imutável, eterno, um Deus que existe por si mesmo. Não veio a existir, não foi criado em momento nenhum do tempo. Existe por si mesmo, não foi criado, não morrerá. Existir é a qualidade de Deus. Então, ao invés de procurar trazer Deus para a realidade do homem, nós temos que nos enquadrar na realidade de Deus. Ou seja, Deus é imutável. O homem muda ao longo do tempo, conforme a disposição de Deus. Isso tudo só tem sentido em um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. O conceito da Trindade divina, que é uma outra coisa difícil para as pessoas, mas é algo claramente explicado e colocado na Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós vamos ver isso hoje. Nós estaremos hoje iniciando o estudo da Trindade divina. Há um só Deus. Ouve, Israel, há um só Deus. Esse Deus é uma essência espiritual puríssima, simples e indivisível, na qual subsistem três pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Não existe subordinação entre as pessoas da Trindade. Elas, pessoas da Trindade, determinaram para si mesmo funções no plano de redenção do homem. O que não significa subordinação, mas funções assumidas em comum acordo entre todos eles. Vejamos o que nos diz a pergunta do Catecismo. Pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Nós vemos isso claramente na bênção apostólica. Quando Paulo se despede dos coríntios, ele diz a eles a bênção apostólica. Vejamos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então nós vemos no Novo Testamento essa definição da Trindade divina com bastante clareza no batismo de Jesus, no Monte Santo na Transfiguração, na Grande Comissão, na bênção apostólica. Mas esse estudo da Trindade, ele é bastante extenso. Nós vamos limitar aqui o estudo da Trindade com relação ao plano de salvação do homem, que é o que é básico para o nosso conhecimento da Trindade. Qual é o papel dessas pessoas da Trindade divina no plano de salvação do homem? Nós vamos apresentar hoje muitas citações bíblicas, porque por ser esse um estudo complexo, nós temos que comprovar todas as nossas afirmações com as citações bíblicas correspondentes.
O que é Deus, afinal? Deus é um apenas em essência, coexistindo em três pessoas, da mesma essência, da mesma natureza, três pessoas praticamente que iguais em sua essência. Ambas são eternas, ambas não, todas são eternas, são oniscientes, são onipotentes, são pessoas distintas, mas dentro da mesma essência de Deus. Nós veremos que apesar dessas pessoas da natureza divina serem iguais em essência, dentro do plano de salvação do homem, eles assumiram funções. Deus, o Pai, assumiu a representação da Trindade divina em relação à ofensa de Adão, à ofensa do homem, à ofensa de toda a humanidade. Deus, o Pai, é o representante da Trindade divina, junto ao homem, pela salvação. O Filho, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, Adonai, Yahvé, são todas a mesma pessoa, a pessoa de Jesus. O Filho assumiu a redenção. Como seria feita essa redenção? Através da encarnação, onde o Verbo de Deus assumiria uma natureza humana e tornar-se-ia, aliás, tornou-se, uma pessoa única em todo o universo. Uma pessoa que é Deus e ao mesmo tempo homem. Perfeito Deus, perfeito homem, capaz de realizar o plano de salvação de Deus. Através de uma vida de perfeita obediência, de uma vida sem pecado. Nenhum homem comum consegue levar uma vida sem pecado. Jesus consegue levar esta vida de plena obediência, esta vida sem pecado, porque ele, além de homem, ele era Deus. E como Deus, imutável. Jesus não poderia ter pecado. Jesus é impecável. Por isso, ele sofreu todas as tentações que nós sofremos, sem pecado. Jesus diz aos fariseus: quem de vós me convence de pecado? E estavam ali os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, versados na lei de Moisés. Os escribas conheciam de cada livro quantas palavras o livro tinha, quantas pontuações o livro tinha. Eles conheciam toda a lei, de cabeça para baixo. E Jesus diz a eles: quem de vós me convence de pecado? Qual foi a resposta? Silêncio. Porque Jesus foi impecável, ele jamais pecou. E ele, sendo igual ao Pai, assumiu no plano de redenção, durante o tempo que ele esteve nessa terra, a forma de servo. Não que ele fosse servo, mas ele assumiu essa forma. Por amor ao seu povo que lhe foi dado por Deus. E como servo, ele viveu uma vida de plena e completa obediência. Com isso, ele fez o que Adão não havia conseguido fazer. E abriu para o homem o caminho da redenção, restando a ira de Deus, a qual ele propiciou na cruz do Calvário, morrendo em lugar do seu povo. Uma morte de valor infinito, naquele momento em que Jesus está prestes a morrer, ele é abandonado pelo Pai. Ele sofre
as penalidades do inferno devido a todo o seu povo. O sacrifício de Jesus tem valor infinito. Não nos resta sacrifício. Ele fez todo o sacrifício. E o Espírito de Deus? Pela sua morte, pela sua vida, pela sua ressurreição, o Filho, o Verbo de Deus, que é Jesus, adquiriu perante o Deus ofendido, representante da Trindade Divina, a redenção para o seu povo. Então, uma vez cumprida a justiça de Deus, o Filho de Deus, escolhido na eternidade, pela justiça perfeita de Cristo, se torna perfeito aos olhos de Deus, que o vê pela ótica do seu Filho, e apto a ser justificado. E Deus justifica aquela pessoa em um determinado momento da vida, o qual momento ninguém conhece. Ninguém sabe se essa pessoa recebeu a justificação. Ela pode ser religiosa, pode ser um bandido, como o ladrão na cruz, que no último instante de sua vida recebeu de Jesus Cristo a justificação. Jesus disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com relação a essa doutrina. Aquele está salvo, aquele está condenado. Quem somos nós para dizer isso? Isso está nas mãos de Deus. Não podemos nos iludir nem com uma vida aparentemente perfeita, nem com uma vida perdida. Jesus nos diz que veio ao mundo para salvar pecadores. Então essa é a Trindade Divina no plano de salvação. Deus o Pai escolhe os seus filhos na eternidade. Deus o Filho, através da encarnação, se torna o perfeito mediador, perfeito Deus, perfeito homem, e adquire a redenção para o seu povo. E o Espírito Santo, no momento em que Deus escolheu justificar aquela pessoa, o Espírito Santo aplica a essa pessoa a salvação. Nosso Deus não é um Deus cruel que enche o homem de desejos e exige dele continência. Quando Deus salva uma pessoa, Ele coloca na vida desta pessoa todos os meios que conduzem à salvação. Deus é perfeito e o seu trabalho é perfeito. E quem coloca na vida dessa pessoa todos os meios que conduzem à salvação? O Espírito Santo. Está escrito que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da perseverança do crente. O Espírito Santo é quem distribui os dons de Deus. A fé e o arrependimento para a vida são dons de Deus. Não é uma capacidade própria do homem. Então essa é a atuação da Trindade Divina no plano de salvação do homem. É isso o que acontece. Dentro do cristianismo, o homem é salvo inteiramente pela divindade. Todas as outras religiões vão dizer a você que você tem que fazer alguma coisa. Aí deixa de ser cristianismo. Quem somos nós para acrescentar algo ao trabalho de Deus? Como nós já dissemos aqui por várias vezes, esse chamado se manifesta pela humildade, pelo reconhecimento do pecado, pela tristeza com relação a si mesmo. Por que eu sou assim? Eu não mereço essa graça de Deus. Todavia, que seja bem-vinda. Que seja bem-vinda.
se Ele é misericordioso e amoroso ao ponto de salvar pessoas que não têm o mínimo merecimento, mandando o seu filho para receber o castigo no lugar dessas pessoas. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Muito mais motivos para agradecer nós temos a cada dia, a cada instante. Então, essa é a posição da Trindade com relação à salvação. Mas nós vamos ver mais com relação à Trindade. Nós vamos ver, ao longo da Bíblia, muitas provas e evidências de que Deus é um em essência e três em pessoas. Nós vamos ver desde o Velho Testamento. Vejamos algumas coisas com relação à comprovação da existência dessas pessoas. O que está escrito a respeito do Pai? Vejamos no Evangelho de João. João, capítulo 20, verso 17. Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus aqui está nos dando uma clara referência do Pai como uma pessoa distinta. E nós vemos aqui que durante a sua vida, Jesus colocou-se definitivamente como servo. Ele diz: meu Pai, submetendo-se a Deus, o Pai, por amor a nós, por amor a você que está me ouvindo. Esse é o trabalho de Jesus. Vejamos também o que nos diz a Bíblia a respeito do Filho. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João aqui está nos dizendo? Que o Verbo não foi criado. Ele existe simplesmente com Deus. Ele estava com Deus no princípio, antes do princípio, ele era Deus. Então nós temos aqui a comprovação de que mais uma pessoa da Trindade é Deus. E o Espírito Santo? O que nos diz o evangelista Lucas no livro de Atos? Vejamos. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, nós vemos aqui mais uma vez que o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ao mesmo tempo, nós vemos também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Nós vemos versos que nos revelam isso claramente. Vejamos, Marcos, capítulo 1, versos 10 e 11. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Esse é o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós vemos o Verbo encarnado, próprio Jesus, dentro do Rio Jordão. O Espírito Santo descendo sobre ele e a voz de Deus que se faz ouvir. As três pessoas se manifestando ao mesmo tempo, juntamente, o que vem nos comprovar que elas são pessoas distintas. Apesar de constituírem um mesmo Deus, são pessoas distintas. Vemos também no Evangelho de João, João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então nós temos aqui, mais uma vez, o Filho, o Espírito e o Pai em um só verso, apresentando-se como pessoas distintas, dentro da mesma substância de Deus. Nós vamos com muita calma nesse estudo, porque ele é realmente complexo, mas quem ilumina a mente do crente é o Espírito Santo. Não é a inteligência do homem que vai captar esse conhecimento. Oremos para que Deus abra as nossas mentes e nos traga a possibilidade do conhecimento que Ele só dá aos seus filhos amados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.